no Instagram. Bem-vindos a todos. Vou lá entrar para te aceitar. Vamos então falar sobre imagem digital versus vida real. Um tema muito falado e cada vez mais necessário devido ao impacto que isto tem estado a causar. Sona Fati? Estás por aí, querida? Vamos aguardar uns breves minutos, só para que toda a gente possa entrar. Olá, Patrícia, bem-vinda, querida. Tá tudo bem? Olá, Sona, bem-vinda também. Então, vamos lá. Bem-vinda. Ora, Olá! Sona. Olha, não sei o que é que aconteceu, a minha luz desligou aqui. Eu vou A ter. sério? A sério. Olha, deixa ver também a minha. Nós somos o máximo, não é? Essas coisas são todas vistas, mas uma coisa é a luz no portátil e depois outra coisa depois é Não, no. literalmente a luz apagou-se. Bem, A sério? a sério, a luz estava ligada, de repente caiu. Ok, mas acho que me conseguem Ah, ver, que eu tenho aqui. isso é para teres uma reentrée assim luminosa. Ora, Ana. vê? Oh, só para mim. Olha, dá-me Sou. só um segundo para eu ver a minha, está bem? Porque não sei Está o que é que bem, se passa. Acho que ela também não está assim muito boa. Volto já enquanto tu dás as boas-vindas. está Pode bem, ser? está bem. Sim, sim, Então vá, está até já, até botando já. aqui. António Zeferino, bem-vindo! Vamos falar sobre redes sociais e vida real. Vamos perceber um bocadinho como é que isto se passa na nossa mente, na Estamos. realidade e na prática. Olá, Sona, novamente. Estamos só aqui a aguardar. Alô, viva. Vamos, que as pessoas vão chegando Hoje é, calmamente. hoje é domingo, ainda estão a vir da praia e fazem muito Sim, bem. acho que sim, acho que sim. Para reporem as energias, acho muito bem. Então, e tu, como É é que tu isso mesmo. estás? Já tivemos a nossa conversa off, não é? Como é óbvio. Exato, sim, sempre Estás uns 10 minutos. ótima? Estou Claro ótima, que sim. sim. A Aqui tua com. semana foi boa? Foi ótima. Hoje, esta semana Boa. foi calma e aqui com Uhum. algumas mudanças também. Necessárias. Necessárias. Tem Coisa boa, que se possa coisa. partilhar ou não? Sim, no fundo tem a Ainda ver. não. Não, podemos. Vamos lá ver. Uma parte. Estou aqui a planear umas lives sozinha, com temas muito interessantes. Pronto, Uhum. ficar só por aqui Está e bem. depois vamos ver. Irei anunciar a seu tempo, claramente, e Uhum. cada dia será um tema diferente e Uhum. haverá umas surpresas. Haverá E umas será agora surpresas. para esta altura ou em setembro, para a reentrée? Não, é agora para agosto ainda. Uhum. Olá, Bem, Sofia. é Sofia, bem-vinda, Sofia. Houve quem já chegasse da praia. Claro, claro. Há quem vá de manhãzinha, É verdade, é há verdade. quem vá logo de manhã cedo E há e quem. então nesta. Há quem fica o dia todo também, É não é? verdade, é verdade. Eu confesso que já me custa imenso ficar o dia inteiro na praia. É sério? É Então assim, porquê? se eu conseguir ir à água quando não está muito fria, e ultimamente até tenho conseguido ir a águas frias, mas pronto. Uhum. E, e tenho conseguido ir, mas era uma coisa que eu normalmente não conseguia. Se a água estivesse muito fria, eu punha o pezinho e voltava para trás. Ou seja, chegava a uma É altura que estás só sério? ali ao sol. Era assim. A água fria faz confusão. Agora já não, porque eu comecei a tomar banho de água fria.
E isto faz um impacto no nosso corpo e na nossa mente que vocês nem imaginam. Atenção, isto começou a tomar banho, mas, claro, tomar banho só na parte final, não é? Tomava o banho com água normal e depois na parte final, bem-vindo, Pedro! Pedro, eu adoro Pedro ter os homens na nossa live. é fantástico. Regra geral, eu acho, a gente tem sempre homens. Temos sempre, sim, temos Sim, sempre. sim. Os temas são transversais, não é? Principalmente o É tema bem de hoje. verdade. Os temas Principalmente são o tema de hoje. transversais, sim. Eu costumo Hoje, só dizer sempre, as mulheres são tendencialmente mais, assumem mais os assuntos, os homens assumem entre eles. Pedro, será assim? Responda-nos lá, por favor. Pedro, partilha aqui connosco. O que é que tu achas? As mulheres, bem-vinda, Joana, querida, como estás? O Pedro não se quer manifestar ainda? Não, está a pensar. É um tema complexo, eu acredito que sim, está a pensar. Sim. E depois a Cristina está a ouvir, Pedro, isso pode ser complicado, não é? É tudo construtivo aqui, portanto, nada de complicar as coisas. Exatamente, claro que sim. André, queres ir fazendo a introdução então, que é para aproveitarmos? Está bem, muito bem. Então, bem-vinda, Virgínia. Isto normalmente quando a Virgínia entra a gente começa. Olha, o Pedro acabou de chegar. É verdade. Pois. Nós não marcamos aqui o tema, Andréia, mas tu disseste no início, não te importas de repetir ou marcar, Claro. só para irmos ajudando quem, por favor, quem chegar, saber do que é que estamos a falar. Pedro tem toda a razão. Deixa-me ver aqui. Ora, Vamos imagem falar do digital. Exatamente. Especialmente- Queres iniciar enquanto eu escrevo, Sona? Sim. Então pronto. Olá, viva, sejam bem-vindos. Vamos deixando as pessoas chegar. Hoje vamos falar de imagem digital versus a vida real, as tendências de fazer comparação entre uma imagem e outra, o impacto que essas comparações podem ter em algumas vidas, até na condução das vidas e no influenciar nas decisões que cada pessoa toma. Quão real é aquilo que nós vemos nas redes sociais e quão impactante pode ser a forma como assimilamos isso que nós vemos nas redes sociais. Vamos abordar estes dois lados no âmbito da consultoria de imagem e também no âmbito do coach do desenvolvimento pessoal. Por isso estamos cá as duas. André, se me permite, eu faço já a minha apresentação. Claro que sim, Sona. Muito bem. Comigo, Sona Fati, que sou a consultora de imagem e de comunicação, que vou abordar na parte da vertente da consultoria de imagem, da imagem pessoal e muitas vezes da imagem profissional também. E depois é aí que o caldo entorna, quando há as comparações ou a insistência em fazer essas comparações. E depois da parte do desenvolvimento pessoal e do coach com a nossa maravilhosa Andreia Braga. Andreia, a palavra é tua. Obrigada, Sona. Então, pronto, vou fazer a minha apresentação. A Sona já fez a introdução, digamos assim. Eu estou na área do desenvolvimento pessoal, sou coach, faço programação neurolinguística e sou especializada em hipnoterapia. Este tema acaba por ser um tema bastante, digamos assim, é uma coisa que acho que toda a gente já ouviu falar, mas acho que ninguém tem o real impacto do que é que efetivamente acontece na nossa mente quando nós realmente estamos nas redes sociais, não é? E é por aí que nós decidimos fazer este tema e eventualmente partilharmos, não é? A parte da Sona é realmente muito importante. O que é que efetivamente a consultoria de imagem ou a imagem causa de impacto na minha vida, na minha versus a vida do outro? Porque nós aqui temos três introduções importantes. Primeiro, quando procuramos as redes sociais, nós inconscientemente estamos à procura do prazer. Ou seja, eu vou explicar assim muito rapidamente, existe um neurotransmissor que se chama dopamina, que é o responsável pelo prazer e a recompensa, e
quando nós entramos numa rede social, colocamos algo que é nosso e recebemos a recompensa, como por exemplo um like, um comentário, nós literalmente aumentamos uma sensação de prazer, ou temos uma sensação de prazer. O que efetivamente pode vir mais tarde a prejudicar-nos, porque acaba por haver, e já está comprovado por várias investigações e vários estudos que já fizeram, que as próprias redes sociais acabam por viciar ou tornar as pessoas mais dependentes do que o próprio cigarro. Ok? E o álcool? Porquê? O cigarro e o álcool, ao final de algum tempo, deixa de ser prazeroso. Não é? Quer dizer, o álcool é sempre prazeroso, mas é durante um bocadinho. O Facebook, quando eu digo Facebook, digo redes sociais, ok? Instagram, Twitter, etc. Nós estamos constantemente em partilha. E esta partilha constante de troca de likes, eu faço um like no outro, o outro faz um like no outro, eu percebo que a outra pessoa publicou uma foto, vamos imaginar, na praia, uma foto muito gira, muito original, eu suscito em mim a vontade, porque aquilo acaba por sugestionar a minha mente, e eu suscito em mim a vontade de fazer uma foto idêntica ou ainda mais original, e de alguma forma eu acabo por entrar num ciclo muito difícil de sair. E num dos estudos eles colocaram pessoas durante 7 dias, só 7 dias a viverem, entre aspas, não é? De redes sociais. E ao final desses 7 dias as pessoas tiveram uma dependência muito grande e não queriam, ou melhor, a dependência era tão grande como se, ou melhor, era maior do que se a pessoa tiver 7 dias a beber álcool. Porque a pessoa em 7 dias o corpo pode não viciar. E aqui vicia. Aqui é a procura do prazer, que no fundo o álcool passado, sei lá, a gente bebe, dá-nos aquele prazer durante um bocado e depois deixa de existir. E o Facebook, o Instagram, etc., acaba por estar sempre em rotação. Essa rotação faz com que eu esteja constantemente a ter aquele neurotransmissor ativo, que é a dopamina, e então eu estou sempre a ter prazer. E é muito difícil. Andréia, então eu aproveito já para te fazer uma pergunta como coach. Na insatisfação, vá, digamos assim, ou na procura permanente de satisfação, em que ponto é que há rodagem em a pessoa entrar para a parte comparativa? Sim, essa é uma coisa leva. A primeira tentação é a busca do prazer, não é? O prazer acaba por ser instintivo a partir do momento em que eu recebo 3, 4, 5, 10 likes, mas depois aquilo também não chega. Não chega porque, entretanto, eu vejo alguém, e é aqui que entra a comparação, que tem, lá está, a tal foto, se calhar há pouco não me expliquei muito bem, a tal foto que é muito gira e muito original e que recebeu 100 likes. Eu agora estou a falar aqui Em termos gerais. O número é meramente exemplificativo. Portanto, e começa a comparação. E aqui só ainda estamos a falar da mente, não é? Aqui ainda só estamos a falar do que é que acontece na mente, porque a partir do momento em que começa a comparação, nós temos um mundo que nunca mais para. A partir do momento em que começo a comparar uma fotografia, eu começo a realizar a vida de uma outra pessoa vista através de um ecrã. Uma vida que muitas vezes... E constantemente eu tenho necessidade de ir ver a continuidade, a evolução ou as novidades relativamente àquela pessoa. Exatamente. E essa novidade... Como fica a minha vida? E como fica a nossa vida? Bom, agora aqui é que vem o tcharam, não é? Primeiro, a minha autoestima, se não estiver muito bem, digamos, trabalhada, o que vai acontecer é que se eu olhar para aquela pessoa com base de comparação porque é melhor e efetivamente perceber que a minha vida não é igual, eu vou começar a procura e o sentimento de que há algo que não está bem em mim. Não é? Há algo que eu preciso mudar. Aquela pessoa consegue fazer centenas de coisas e consegue partilhar N coisas. E ao mesmo tempo, vamos imaginar, tem 2 filhos, tem um trabalho XPTO
e eu não consigo estar ativa da mesma forma que ela está. E quando eu digo ativa é ter o mesmo tempo que essa pessoa tem, por exemplo, estamos a falar de exemplos, não é? Porque a base de comparação é imensa, ter o corpo que aquela pessoa tem. Um dos estudos diz que a partir do momento em que as redes sociais tiveram este impacto, isto começou em grande parte, já existia, mas acho que o maior boom foi desde que apareceu o Facebook, que os próprios jovens começaram numa procura incessante, um aumento de mais de 70% de procura de cirurgias plásticas. Estamos a falar de jovens à procura de cirurgias plásticas, sim, não é todos os países, e estamos aqui a falar, esta experiência foi feita nos Estados Unidos, pronto, o que já por si existia muito a componente de cirurgias, e isso está tudo bem, mas a questão é, qual é o motivo que as leva à procura da tal cirurgia plástica? É o facto de a pessoa não estar bem com ela mesma, é o facto de a pessoa realmente sentir que aquilo está de acordo, faz-me sentido, eu quero fazer esta cirurgia plástica, ou efetivamente porque eu não sou tão boa como aquela pessoa que eu visualizo na rede social. E aqui é que vem o grande problema e a questão. Pronto. Em termos de consultoria, diz. Eu ia entrar aqui noutra parte, diz. Não, continua o teu raciocínio para não cortarmos a linha, sim. Ok, então, e há um outro motivo que nos leva também à procura das redes sociais, que é a ocupação da mente, né? Muitas vezes estimulado pelo tédio. Ou, vamos imaginar, uma pessoa que já tem muita ansiedade, procura a rede social para eliminar pensamentos. E isto também, tudo o que nós estamos aqui a dizer, a procura do prazer, a procura da comparação para com o outro e a ocupação da mente, seja para evitar pensar, seja para muitas vezes, evitar aquele tédio ou o vazio que já tem dentro dele, são 3 componentes muito fortes que nos levam à procura imediata de realização imediata das próprias redes sociais. Eu estou à procura de algo. A gente não vai à rede social, se a gente pensa, vou só à rede social. Não, a gente vai à rede social sempre com um objetivo qualquer. Esse objetivo pode ser ver como é que está a conta do trabalho, ver o que é que se passa no dia-a-dia. E atenção que estas coisas não têm mal nenhum. O problema é quando nós saímos do normal e passamos a ter uma componente muito maior, quase de dependência, em que de 2 em 2 horas tem que ir às redes sociais. Não é? Olá, Ana Maria. Olá, mãe. Olá. Olá. Olá, temos aqui a nossa Ana que também entrou. Bem-vinda, Ana. E então, estas são as 3 principais coisas que nos levam às redes sociais. Eu tinha aqui um desafio a colocar às pessoas, que é experimentarem estar apenas uma manhã, para perceberem se efetivamente já têm uma dependência. Essa dependência pode ser mental e pode ser física. Muitas vezes eu já não sei o que é de fazer com as mãos. Eu paro 5 minutos e o primeiro instinto é agarrar no telemóvel. Okay? E experimentarem estar apenas uma manhã sem olhar, com os dados móveis desligados. Completamente. Isto é muito só ressalva se o trabalho também permitir, não é? Se o trabalho... Ressalva, exatamente, claro. Porque há profissões, porque aqui há as 2 vertentes, há a vertente pessoal e depois há a profissional e há a terceira vertente em que ambas as situações se cruzam. Exatamente. E como estamos em período de férias também, agosto é aquele momento em que a maioria das pessoas ou já foram e estão de regresso, ou ainda estão de férias ou estão para entrar, também se calhar o teu desafio é interessante nesse aspecto, das pessoas se desafiarem qual é que vai ser a sua relação com as redes sociais. Uma coisa é certa, às terças-feiras toda a gente tem que se ligar para ler o meu artigo no jornal É Agora. Isso não há como. Bem-vindo. Sónia, mas a gente pode ver o teu jornal, imaginemos à quarta, certo? Tudo bem, ok, pode ser. Mais do que isso, não, depois é muito tarde, fica... Já passa o tempo. Foi muito bom, Sónia. Relativamente à parte, tu e eu, neste caso, utilizamos muitas redes sociais, não é? Sim. Quer seja de, muitas vezes,
para nos mostrar, não é? Quer seja muitas vezes também para dar a conhecer o nosso produto, para dar exemplos de eficácia, etc. Para dar conhecimento ou para doar conhecimento, como eu gostei muito da expressão que a Sónia utilizou na outra live e estou a usá-la, está bem, Sónia? Permites-me? Sempre, claro que sim, claro que sim. Porque no Porque, fundo é o que estamos a fazer, não é? É o que todos fazem em termos exatamente, profissionais. exatamente. E apesar de talvez ser um desafio maior para pessoas como nós que no seu local de empreendedoras e necessitam de alguma forma de utilizar as redes sociais, também é possível nós fazermos um detox destas próprias redes. Vamos imaginar que agora estou a preparar uma formação. Eu sinto necessidade de desligar os dados móveis, porque a minha concentração é quebrada a partir do momento em que eu recebo uma mensagem, recebo pronto, aquilo dá sempre um sinal Aquela sonoro. notificação. Exatamente, obrigada. E esse tipo de notificação muitas vezes dispersa-nos daquilo que nós estamos a fazer e nós levamos normalmente a voltar ao nosso foco pelo menos quase 10 minutos, ok? E aquele foco total e intenso, não é? Isto acaba por fazer com que a gente quebre a nossa produtividade e, na realidade, quando nós estamos no nosso foco máximo, é quando nós conseguimos também ser muito mais criativos. Portanto, mesmo na nossa área, durante o dia, a gente deve, muitas vezes, quando estamos a fazer um trabalho focado, essencialmente desligar as redes sociais, não é? Sónia, agora... O desafio é super interessante agora para as férias, porque quem estiver é o momento ideal para experimentar fazer isso e quem a nível profissional e pessoal for-lhe permitido, também é um bom momento para entrar no teu desafio de algum tempo, ver como é que será a reação relativamente ao pegar ou não no telefone ou outro aparelho digital qualquer, eletrónico qualquer para entrar nas redes sociais. Muito bem. Conta-me, ias perguntar? Ia-te perguntar agora, qual é que tu sentes ser a tua maior dificuldade nas redes sociais? Sente que a tua componente é a imagem, não é? Coisa que é muito importante. E o desfazamento entre aquilo que muitas vezes é mostrado, não é? Face àquilo que é verdade. Então, Sónia, Aquilo que somos na realidade. é a realidade. Se nós não temos este cuidado, nós entramos num mundo de ilusão, que é muito complicado e cria patologias. Atenção. Sim, sim. E eu costumo dizer, em termos de senso comum, baralha o nosso conceito daquilo que nós somos. Certo. Baralha completamente. Exatamente. Em senso comum e depois em termos de análise de coach tem essa denominação de patologia. Então, a nível da imagem é complicadíssimo, o assunto é muito sério. É muito sério. Desculpa estar a rir, mas eu acho... Não, mas é verdade. Não, é assim, estes assuntos pesados também não vale a pena estarmos aqui tipo dramaturgas em tornar ainda mais pesado. É mesmo tratar com ligeireza e passar ferramentas para casa para as pessoas refletirem. Porque eu costumo dizer, a vivência, o cuidado da nossa imagem, o autocuidado, requer uma reflexão permanente. E nesta semana eu postei no meu story. Planeamento e controlo são dois conceitos que devem estar sempre na nossa vida, na nossa esfera de vivência, para nós não nos deixarmos cair num determinado ponto ou outro. O planeamento para quê? Porque faz-nos ganhar tempo, temos ganhos. O controlo para saber se realmente estamos a atingir as metas às quais nos propomos. E aqui na componente de imagem é tão simples quanto isso. Quando eu às vezes apanho clientes que chegam olha, agora está na moda umas t-shirts com chumaço, com os ombros muito salientes. Sim, 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 sim. Exatamente. Exatamente. As t-shirts são lindíssimas, fica muito bem, é muito bonito. Não é o meu gosto pessoal. Eu já fiz um post sobre as t-shirts porque eu acho-as bonitas, mas quando eu atendo os clientes, eu não atendo perante o meu gosto, eu atendo perante a necessidade, o gosto e o estilo de vida de cada cliente. E aquelas t-shirts, em exemplo, são t-shirts que não ficam bem a todos os formatos de corpo. No feminino. Exatamente. Exatamente, porque é uma peça feminina que estamos a falar.
E quando numa situação de atendimento a uma cliente chega, eu vi peça tal, fulana tal, vestiu, eu gosto, eu gostava, há aqui que ajudar a desmistificar toda a estrutura que é a pessoa e toda a estrutura que é o outro ou outra onde a pessoa viu a peça. Primeiro, Exatamente. o contexto em que está no digital, que a pessoa tem a peça, o estilo de vida da pessoa, o dia a dia no real, cabe essa peça? E relativamente ao teu formato de corpo, essa peça valoriza o teu corpo, respeita o teu corpo, dá-te aquela imagem empoderada que tu procuras, elegante e sóbria Exato. e feliz. São tudo questões que são necessárias fazer para distinguir aquilo que é, aquilo que está no digital e aquilo que depois é a vida real de cada pessoa. Portanto, em Exatamente. termos de imagem, tem um impacto brutal e é preciso ter muita atenção porque pode deturpar aquilo que é o nosso entendimento sobre nós, a nossa essência, o nosso estilo pessoal e estilo de vida também. Há que ter muito cuidado mesmo. Muito cuidado. Sona? Sim, sim, eu estou a ouvir. Eu tinha deixado de te ouvir, querida. Pronto, ok. Podes Tinha continuar. eu terminado a dizer, há que ter muito cuidado porque pode deturpar o nosso conceito sobre nós. E isso realmente é uma pena e é uma perda de nós para conosco. Exatamente. Ou Hum. seja, tu encontras, lá está, a busca da moda é influenciada principalmente agora é um meio que é as redes sociais. E no meio disto tudo, eu não estou a dizer que as redes sociais são erradas e acho que também não é de todo a intuição da Sona, não é? A questão Não, é não. utilizarmos as redes sociais da forma correta para nos melhorar e empoderar e não para, digamos assim, nos deitar abaixo a nível de autoestima, a nível de comparação e ou muitas vezes também é utilizado as redes sociais até para procurarmos pessoas que já não vemos há bastante tempo, tudo isso. As redes E sociais são super benéficas para tudo para que nós tudo, queremos fazer. Eu penso que a única atenção que é necessária ter, ou a principal atenção, é tudo que nós utilizarmos que seja para nosso bem. Essa é a atenção exatamente. principal. Se não for E para o meu bem, de que serve? Qual é o valor dessa utilização na minha vida? É esse o pensamento que é necessário fazer. Mesmo empreendedor, por exemplo, agora temos o TikTok que está muito na moda. A nível profissional, para mim, o TikTok não me serve, não pelo menos faz. neste momento, não faz sentido para a minha atividade profissional como empreendedora, de todo. Então, por que é que eu vou aderir ao TikTok? Só porque toda a gente lá está? Não faz sentido. Exatamente. Vai-me fazer perder tempo, vai-me consumir tempo que eu poderia estar a alocar para outras questões, outras situações, e não vejo ganho nenhum. É estas questões que são necessárias fazer antes de tomarmos alguma atitude, antes de iniciarmos os termos de comparação, antes de iniciarmos até o imitar, digamos assim, até o imitar. Eu Exatamente. dou só um termo comparativo. Eu tive uma vez uma pessoa que me falou, quando a Meghan Markle estava na. Ela faz parte da realeza, mas não está em Londres, como toda a gente sabe. Havia muita comparação entre a Kate Middleton e a Meghan Markle. Uhum. Muita comparação. Duas mulheres que são incomparáveis, mas tudo bem, é comparação da imprensa cor-de-rosa, que nos entretém, tudo muito bem. O que não nos entretém é quando uma pessoa diz-me: eu tenho um evento, preciso de ajuda e gostaria do estilo da Meghan Markle, que é Que uma não mulher toda. Não tem nada a ver, é uma mulher solta, exatamente, é uma mulher solta, cheia de personalidade, cheia de atitude, imagem que nos passa. exatamente, que nos Imagem, passa. a imagem que nos passa, que é essa a leitura. Ela até pode ter esse sentimento e naturalmente deve o ter porque nota-se que é genuíno. Nota-se perfeitamente Exatamente. que aquela imagem é genuína. Se não fosse, nós conseguiríamos detectar. Tanto que se nota e viu-se pela atitude.
pela opção que ela acabou por tomar, juntamente com o marido dela, de saírem da esfera da Casa Real e tentarem ter a sua vida própria. Portanto, é uma mulher com personalidade, com atitude, com garra, e se uma pessoa que não tiver essas características quiser ter um visual como ela, como é que é possível? Não é? E, Possível é, mas vai estar um peixe fora d'água. e vamos de encontro àquilo que nós falámos aqui há um Hum, tempo atrás, na nossa live de imagem pessoal, hum, referimos aqui que nós não estamos de encontro com aquilo que é a nossa autenticidade, não é? Com aquilo que hum. quem sou eu. Exatamente, exatamente. Não ir de encontro e outra questão também de vivermos a nossa autenticidade, mesmo que o maior número de pessoas à nossa volta não seja semelhante a nós. Isso não quer dizer que estejamos errados. Não tem nada a Exato. ver. Nós falamos do vermelho, há pessoas, há mulheres que não suportam a cor vermelha porque ela é muito forte, ela é muito impactante. Ora, num espaço em que a maior parte das pessoas estejam de vermelho, essa pessoa que não estiver vestida de vermelho, ela não é menor do que as outras pessoas. Claro que nós aqui não estamos a falar uma festa em que o dress code é vermelho total, não é Claro, isso. Mas se a pessoa, exatamente, como às vezes há as white parties, aqui não estamos a falar disso, mas claro, havendo uma situação dessas, a pessoa ou tem estofo para ir ou não tem, se não tiver, não vai. Ninguém é obrigado a nada. É uma questão exatamente. de atitude e de decisão e de escolha, como tu falaste na nossa live anterior. Há necessidade de fazer questões, há necessidade de fazer escolhas e há necessidade de refletirmos. Estes são três componentes que são importantíssimos na nossa relação com as redes sociais, para não se transformarem numa ferramenta que não nos traga valor, que não nos Claro, beneficie e que é sim. na pior análise, que nos perturbe a personalidade e as nossas escolhas depois para a nossa vida real. Exatamente. A Sofia está aqui a dizer que nem tudo o que está na moda nos fica bem, mas cada vez mais as pessoas usam o que está na moda para postar. Sofia, sem dúvida, uma grande realidade. O que está na moda, o que nós vemos na televisão, nas redes sociais, o que nós ouvimos falar, acaba por ser, eu costumo dizer que é um rastilho, não é? É um É, rastilho que pega a todas as pessoas que não pararem para pensar. E quando eu digo claro. parar para pensar, desculpa. Claro. Sim, desculpa eu. E aqui também há uma situação. Nós não, aqui também nada de diabolizar a moda, porque a moda coloca as ofertas no mercado. Sim, Cabe sim, a sim, cada sim, um de sim, sim. nós, porque durante muito tempo, ainda hoje, a moda, as pessoas da moda. Não, nada disso. A moda é uma indústria, é um conceito que vende um determinado tipo de conceito ou estereótipo. A moda Uhum. coloca as opções no mercado, cabe a cada um de nós fazer escolhas dentro dessa panóplia de opções para aquilo que nos serve bem. Essa é uma Ex- atitude inteligente perante tudo. Exatamente, assim como as redes sociais, não é? Tal Exatamente, e perante qual, tudo. tal e qual, tal e qual. A rede social dá-nos um benefício de impacto, quer seja a nível de empreendedorismo, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível de relações, porque é uma extensão das relações, não é as relações. Eu acredito que as relações, não é? É uma extensão daquilo que é as nossas relações. Eu Uhum, consigo, através de uma rede social, fazer ou marcar algo com alguém. Não é isso que se uhum, pretende, mas ela pode me ajudar a fazer isso. E a partir claro. do momento em que eu utilizo desta forma, eu estou a utilizá-la, Uhum, mas é assim, o facto de eu utilizar a rede social desta forma ou utilizar da outra forma é a tal, é uma escolha que é minha, não é? claro. Se eu utilizar mal a rede social, eu vou ter problemas a nível individual, eu posso ter problemas no meu trabalho, posso ter problemas no meu trabalho por estar a postar coisas, vamos imaginar, completamente dispares. Eu posso estar a ter problemas no meu trabalho porque estou a postar coisas enquanto estou a trabalhar, ok? Claro. Eu posso ter problemas, inclusive, nos meus relacionamentos. Quantos casais, e eu acho que todos os casais que têm redes sociais, certeza que já tiveram, digamos, um arrufo que seja, já para não falar em términos,
Uhum. por causa de likes, de coisas que muitas vezes, aquilo que eu estou a dizer agora aqui, tu estás-me a ver, eu estou a ver a tua linguagem não verbal e nós temos esta capacidade, não é? De conseguirmos ver, e isto é a rede social e a internet que nos possibilita, e isso é fantástico, mas Uhum. eu quando estou a falar e tu não me estás a ver, eu posso estar a tentar dizer-te uma coisa e tu interpretares de outra. Isto muitas vezes pode provocar problemas. Quantas Uhum. vezes nós já não tivemos que justificar algo que dissemos porque a outra pessoa interpretou de outra forma. Ou nós interpretámos de outra forma, não é? Claro. E aqui tudo, como estávamos a dizer, aqui a culpa não é de nada nem de ninguém, nem se trata de questões de culpas. É a nossa atitude perante as situações e as escolhas que decidimos fazer com as situações. Só para dar um exemplo, uma vez a Marta Medeiros é uma cronista, escritora brasileira, sou fãzíssima dela. Ela dizia o seguinte, que alguém lhe tinha feito numa entrevista dela que eu vi no YouTube, a pergunta de exatamente dessa questão das redes sociais, do tudo bonito nas redes sociais. E ela dizia: o tudo bonito, vamos encarar as redes sociais como se fosse a nossa sala de estar. Quando recebemos os amigos, queremos a sala toda arrumada. Gosto. Uhum. Maravilhoso, é um exemplo excelente. Aqui, os nossos amigos são as pessoas que nos seguem, são as pessoas que são nossas amigas nas contas pessoais. Portanto, nós queremos mostrar o bonito. É claro que aqui também, e querer mostrar o bonito não tem mal nenhum, eu Uhum. costumo dizer é, no bonito não, a nível de consultoria de imagem, aquilo que eu aconselho é, no bonito não exageremos na utilização de filtros, na questão dos cenários de fotografia, porque também nisso dos cenários de fotografia, uma questão é o editorial para uma revista, para um trabalho. Outra situação é eu tirar fotografias profissionais. Eu tenho um blog e tenho a minha página de trabalho profissional, como tem a componente de formação, é mais institucional, mais formal. As fotografias que estão ali são mais formais, as fotografias que vão encontrar no meu blog são fotografias já mais descontraídas. Claro que Uhum. eu também tenho que fazer aqui o jogo e a fusão, porque a imagem é uma pessoa só, há que haver aqui uma linha de comunicação, mas quer dizer, mas as fotografias que são postadas, há o cuidado delas serem o mais reais possível. Isto em que sentido? De não haver ali grande editorial à volta, porque não, o que eu estou ali a comunicar é passar ferramentas do como cuidar da nossa imagem, passar ferramentas do como comunicar como deve ser em público. Aqui não faz sentido haver editorial nenhum à volta disso. O que faz sentido é uma Exatamente. comunicação direta, objetiva, clara, com uma imagem bonita, sim senhora, porque não vou aparecer toda despenteada para falar disso, ou numa fotografia toda despenteada, não, não faria sentido nenhum, porém não preciso de um editorial como se fosse para uma revista, seja ela física ou digital, para fazer isso. É Uhum. um bocado também este equilíbrio que é necessário. Por exemplo, estamos em tempo de férias. Quem ia postar fotografias de biquíni, não há necessidade nenhuma de pôr, sei lá, de estar na praia e põe o biombo aqui, o pareu aqui e põe a garrafa d'água porque é da marca tal ali. Quer dizer, estamos num momento de lazer, descontração, descanso, reposição de energia. É só simplesmente colocar-se numa pose que respeite o seu físico, tanto o homem para a mulher, ou seja, respeite o seu corpo, que lhe satisfaça e favoreça o seu corpo, tire a sua fotografia e partilhe com quem o segue também. É um carinho que estará a dar às pessoas que o seguem. É tão simples quanto isso. É óbvio, se for um editorial de revista, como a Fátima Lopes, a apresentadora, fez há pouco tempo, há ali todo um trato à volta, passar óleo na pele para ficar mais brilhante. A Fátima disse que não usou filtro e eu vou acreditar que sim, tudo muito bem. Mas há ali todo um trato, a maquilhagem, a pele, o fio do cabelo, não pode estar assim, tem que estar assado. É diferente, porque as revistas vendem um sonho, sejam elas Isa. físicas, sejam digitais. E o sonho nós é que temos que construir o nosso e batalhar diariamente para o tentar cumprir.
O que cada um faz com aquilo que nos é colocado à nossa disposição é que marca a diferença. Tal e Exatamente. qual. Tal e qual. Inclusive, ainda bem que falaste isso, porque uma das coisas que eu ia agora referir é, já existe e cada vez mais se nota, pessoas que de alguma forma colocam-se de uma componente real. Vamos imaginar a parte do corpo, essencialmente o feminino. Normalmente existem, e há pouco falaste também de fotografia, e centenas de possibilidades, eu também gosto de fotografia, e já tirei alguns cursos. Portanto, eu sei que existe, e as pessoas também sabem, não é? Nem é preciso tirar cursos. E milhares de formas de nós tirarmos fotos de forma a aparecer o corpo de uma forma ou de outra. Hoje em dia, isso está a ser tão impactante, mas mesmo impactante. Eu posso dizer que surgem algumas pessoas, muitas vezes no gabinete, que sentem, por exemplo, não têm tempo para nada. Nada. E quando há um planeamento, digamos assim, quando nós fazemos este planeamento, nós percebemos que aquela pessoa às vezes gastou mais de 3 horas nas redes sociais. E Em deixa-me 10... só acrescentar. Exatamente, e deixa-me só acrescentar isto, Andréia. É o seguinte, o impactante, nota-se depois é isto. A pessoa é encontrada na rua, és tu, tão diferente daquilo que estavas. Há uma diferença brutal naquilo que é a pessoa na fotografia e depois naquilo que é a pessoa na vida real. na vida E real. normalmente essa compra, ou fora do. Porque no digital é o reflexo também do real, vá, mas mais trabalhado, digamos assim, Sim, sim, sucintamente. Eh, exatamente. no- Daquilo que estava no digital e daquilo que está depois no seu dia a dia. E normalmente essas comparações deixam as pessoas incomodadas. Uhum. Normalmente, se deixa incomodado, André, tu que és coach, é porque isto tem ali qualquer coisa, certo? Exatamente. A autoestima, de alguma forma, não está consolidada. E vamos lá ver. Eu, quando falo de autoestima, parece que todos temos que ter uma autoestima gigante. Não. Temos que ter um equilíbrio, porque há momentos em que nós vacilamos. Há coisas em que eu, por exemplo, vamos dar aqui exemplos. Há pessoas que podem ser menos seguras no seu trabalho, porque estão a começar agora no seu trabalho, e às vezes até não tem a ver com a idade, até pode ser efetivamente, já trabalharam durante muitos anos e agora estão com um desafio novo. Surge uma insegurança, por mais que a autoestima seja grande e que a pessoa vai e tenha esse desafio, surge uma insegurança na autoestima. E isso pode ser, e a pessoa pode ter uma autoestima, por exemplo, muito, muito segura no seu trabalho e não ter uma segurança tão grande com o seu próprio corpo, ou com a sua imagem, ou com relações, porque a nível de socializar, se calhar já não é uma pessoa tão dada a isso e está tudo bem, não é? Agora, eu falo aqui de autoestima, tem muito a ver com. Há momentos, não é, em que vamos imaginar que eu tenho uma autoestima muito insegura com o meu corpo. Claro que se eu for ver imagem, ou até com, sei lá, com o meu trabalho, se eu for ver que as outras pessoas que estão a ser empreendedoras têm não sei quantos seguidores, estão a ter não sei quantas pessoas, porque pelo menos elas postam aquilo. Não quer dizer, e a questão está aqui, a pessoa posta aquilo, posta a sala arrumada, como tu disseste há pouco e muito bem, e agora vou começar a utilizar porque faz muito sentido. Eu acho que sim, faz todo sentido, sim. Não quer dizer que a sua vida seja aquilo. E é preciso nós sabermos tirar esse filtro, mesmo quando há uma insegurança em nós, nós retirarmos aquilo e mantermos o equilíbrio. Muitas vezes nós fazemos comparações com pessoas que, sei lá, tiveram anos em ginásios e nós estamos a começar agora, com pessoas que estão há anos numa empresa e pode haver empreendedores que estão a começar agora. E há uma tendência em querer ser, ok, vamos olhar para o melhor do outro e aprender com ele, não desvalorizar-me a mim, não é? E isto é uma grande diferença. Em tudo o que nós fazemos, nós temos duas opções na vida, duas formas de pensar. Qual delas é que me faz melhor? E ainda hoje eu utilizo isso no meu dia a dia. Para tudo. E Andréia, outra questão, nós estamos em tempo de férias, atualmente as redes sociais, não digo tanto na vertente profissional, mas na vertente pessoal, nós vimos tudo assuntos sobre férias. Este ano não é tão, não digo gritante, talvez não seja o termo correto, mas é o que me está a ocorrer agora, só para me fazer entender.
estamos todos a passar férias cá dentro do país, em Portugal, Certo? por razões óbvias. Certo. Portanto, fulana tal ou fulano tal está no Val do Lobo, foi o que me ocorreu. Está na Figueirinha, está na Rábida, está em Troia, e fulano XY está onde? Para onde vai? O que é que vai fazer? Portanto, tudo isso também são momentos, são fatores que não há que fazer qualquer tipo de comparações ou questões. As férias são de cada um, as escolhas e possibilidades são de cada um, e o importante é Sim. cada um pegar nos seus momentos livres e desfrutar e viver a sua vida e descansar e repor energias para regressar em setembro, porque não estamos a ter o ano fácil e não sabemos como é que vamos ter os últimos meses do ano a partir de setembro. E, portanto, Sónia, diz. desculpa, termina. Não, são pontos, porque esta altura também é uma altura muito propícia a comparações, seja pelas imagens que vemos, seja pelas questões clássicas. Eu fui a sítio tal, eu fiz isto, pelos relatos de terceiros. Tudo muito bem, não há mal nenhum nisso. Estão a partilhar connosco a estima que têm por nós de nos estarem a contar. Ok, ouvimos tudo numa boa, e depois vem a clássica pergunta: tu vais aonde? Sim, como se o sítio que a pessoa fosse aquilo que definisse quem ela é, não é? Sim, sim, Exatamente. sim. E então também é um momento que as pessoas não se devem deixar abalar, devem evitar a tentação de cair nas comparações, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, na minha opinião. Exatamente. Há pouco estavas Bom, tenho aqui dois pontos para dizer. Um deles, Uhum. efetivamente, tem a ver com o que tu acabaste de dizer. Há pessoas que, inclusive, não podem ter férias agora. Exatamente. Apesar de estarmos numa Exatamente. pandemia. E isso acontece quase todas as sextas-feiras, pessoas que folgam ao sábado e ao domingo têm uma tendência a colocar, e está tudo bem, não é o problema das pessoas colocarem isso no Facebook, é a forma como nós olhamos para aquilo, não é? Mas isso gera uma frustração interna dentro de mim. Por exemplo, ao sábado e ao domingo, nem toda a gente tem folga. Se eu não souber gerir isto dentro de mim, eu vou sentir-me frustrada com aquilo que eu estou a fazer e com o nível de comparação, não é? Isso vai novamente abalar a minha autoestima. Vamos imaginar que este ano eu nem sequer posso ter férias. E Ou também posso ter outra férias. questão. Exatamente, a pessoa não pode tirar folga ao sábado ou ao domingo, mas tem folga noutro momento. Então coloca-se no lado oposto. O que é que os outros também estão a pensar? Durante a semana, a pessoa está no lazer, que é a sua E folga. que é a sua É, é folga. também, Exato. é também o inverso aqui, pensar também no sentido inverso, não é? Exato. A questão é, eu diria, para agora que já só faltam 10 minutos, Shona, eu diria efetivamente para começarmos aqui a consolidar. Ou seja, a procura do prazer é aquilo que nos leva a comparação e a ocupação da mente, não é? Comparação, que no fundo é o que nós estamos aqui a trabalhar mais, nesta reflexão que nós estamos aqui a fazer, é o que nos leva efetivamente à procura das redes sociais com mais afinco. Tudo isso pode nos viciar, não é? Como nós já vimos e já falámos e já explicámos, por causa do neurotransmissor, um dos responsáveis, não é o único, mas um dos responsáveis, que nos levam a querer procurar cada vez mais as redes sociais, e às vezes vou às redes sociais, imaginemos, só para me rir, porque eu tive um dia intenso e vou procurar as redes sociais só para me rir, e às vezes não é isso que apanho. Então, eu tenho que saber fazer o filtro. Hoje vou desligar, porque olha, hoje não era nada disto que eu estou a ver e vou escolher ler um livro para rir ou ver um filme para rir, o que for, não é? A procura daquilo que eu necessito, mas saber desligar no tempo certo. Porque se efetivamente eu hoje um dia correu-me até assim um bocadinho mais exaustivo e mais cansativo e eu quero uma coisa para me rir e eu só encontro coisas mais tristes, o que vai acontecer é que eu ainda vou estar a influenciar ainda mais esse estado e depois é muito difícil de eu sair dele. Pronto. Então, basicamente é questionarmos, Sona, tudo aquilo que nós vemos. Não é tudo, não é? Eu vou. Mas quando me vem à mente, será que esta pessoa é melhor que eu? Será que olha a sorte que esta pessoa tem que eu não tenho, não é? E o julgamento. Muitas vezes a rede social também é utilizada para o julgamento. Por exemplo, essa André, questão das férias.
Sim, Diz, Sona. aqui é só dizer o seguinte: eu acho que há aqui uma ferramenta poderosíssima que pode ajudar as pessoas a estarem tudo na vida de forma equilibrada, que lhes permita fazer filtro tantas vezes quantas necessárias. É apostarem no seu autodesenvolvimento. Ponto. Não É há hipótese. apostar no seu autodesenvolvimento. Isso Era por um aí. lado. E por outro Uhum. lado, também em termos de imagem, a pessoa, das duas uma, ou procura a ajuda de um profissional na área da consultoria de imagem e define, determina e aprende ferramentas como estar nesse universo que é gigante e faz-nos perder, é verdade, saber como se colocar aqui, como tirar o trigo, separar o trigo do joio, como ir pescar aquilo que lhe favorece e utilizar para si, porque são investimentos que são feitos uma vez na vida para ficarem com conhecimento para a vida toda. Isto é Exatamente. como um curso superior, por exemplo, ou como um curso técnico ou profissional. Nós temos que começar a ter esse mindset. Não há melhor investimento em nós, não há melhor investimento do que aquele que é feito em nós próprios, porque dá-nos ferramentas e ganhos para toda a restante esfera da nossa vida. E é necessário começarmos a ter esse pensamento. É muito necessário. Não vai a um coach, a um psicólogo ou só quem está doente, não vai a uma consultoria de imagem, a um stylist, quem não sabe se vestir. Não. Em todas as nossas lives que nós fizemos, houve a oportunidade de desmistificar isso. Nós vamos para as situações quando começamos a ter muitas dúvidas. Eu costumo dizer, as pessoas quando me perguntam como é que eu sei se eu preciso de um serviço de uma consulta de imagem, Consultoria. eu digo, quando começares a ter muitas dúvidas, cada vez tens de vestir até para ir trabalhar, simplesmente, que é o que faz mais parte do nosso dia a dia. Quando tu começares a ter muitas dúvidas sobre isso e começares a querer vestir a roupa que aquela atriz, aquele ator veste, é porque a tua imagem já está desfigurada. Desfigurada em sentido Exatamente. estético. Claro, certo. Desfigurada em sentido estético. Então aí tu já precisas de um serviço de consultoria de imagem. E são aprendizagens que se têm para a vida toda, o investimento é único. Isso não é vender a banha da cobra, mas temos que É uma começar a realidade. pensar em investir em nós, para a nossa estrutura, não é? Para o Exato. nosso pilar. Isso é Exato. fundamental para conseguirmos estar num mundo que cada vez mais é competitivo, é exigente e não espera por nós. Não Exatamente. espera por nós. Eu gostaria de dar notícias melhores, mas não. Porque a realidade é esta. A questão é, a mudança tem que existir, né? E essa mudança começa dentro de nós. É muito importante o que tu acabaste de dizer, quer seja na área da consultoria, quer seja na área do coach, não é? Ou da área comportamental. Há duas componentes aqui muito importantes. O que eu e a Sona aqui fazemos, a nível de doar conhecimento, é levar a reflexão. O desafio que foi colocado de ficarem uma manhã para perceberem se realmente já têm aquele vício do telemóvel, ou do portátil, de agarrar naquilo ou de querer saber isto. São desafios e estas reflexões dão-nos conhecimento. E muitas vezes as pessoas têm a tendência de que agora já sei como é que é, e pronto. Mas a verdade é que nada disto faz sentido se nós não colocarmos em ação. Ou seja, se eu não agarrar, agora eu tenho este conhecimento, eu sei que me posso viciar, eu percebi que aquela manhã foi muito desafiadora para mim. Se eu não fizer nada com isso, que é agarrar, e agora vou fazer um desafio ainda maior, que é colocar as questões que nós falámos quando sinto de alguma forma que estou a comparar-me com alguém, que é olhar e tentar ver uma outra perspectiva que é mais benéfica para mim, que pode não ser para ti, não é? Uhum. Chama-se colocar as coisas em prática, é a ação. A partir do momento em que eu coloco isso em ação, é que efetivamente eu tenho a mudança. Da mesma forma que tu, se calhar, ajudas as pessoas, se calhar não, ajudas as pessoas a definir o seu estilo pessoal e dás um grande boom, nada disso faz sentido se a pessoa depois não continuar a utilizar. Ou seja, daqui a um tempo ela acaba por, sei lá, voltar ao estilo antigo ou porque não trabalhou nela própria e Ou tem nada disso algum desvio na vida e de repente sai daquele cai, alinhamento.
Pronto, não quer dizer que não volte a precisar para um evento XPTO dos teus, quando eu digo XPTO, aqueles eventos mais que tu chamas stylish, não é? Eventos mais formais ou situações Exato. pontuais, seja de que natureza for. Não quer dizer que não necessite, mas o mais importante disto tudo, e quando nós falamos em autoconhecimento, em autodesenvolvimento, inclui a ação diária. Inclui a ação diária, inclui fazer escolhas diariamente, decisões sobre o que é importante e o que não é importante. Não é só termos este conhecimento, porque senão não vai acontecer nada. E mais grave ainda para a nossa mente, nós já temos consciência e começamos a ruminar com aquilo. Até porque a vida não é só decidirmos todos os dias levantar X horas para entrar no emprego, estar lá 8, 9, 10 horas, chegar a casa e decidir o que é que vamos jantar. A vida tem que ser muito mais do que isso. Mas muito Exato. mais. Nós decidimos que vamos beber café, jantar com aquele grupo de amigos. Todos os dias também temos que decidir que roupa é que eu vou vestir, como é que eu vou me apresentar, que imagem é que eu vou comunicar, como é que eu vou me comunicar, como é que vai ser o meu estado de espírito, como é que ele está, que livros é que eu vou escolher para ler, que opções é que eu vou escolher para me acrescentar valor, seja a nível, todos os níveis, para quem for mais espiritual, a nível espiritual, que dieta é que eu vou cumprir para entrar na linha porque aumentei de peso na quarentena, não é? Há uma série de opções para nós próprias, que eu termino com esta minha frase e passo-te a palavra para seres tu a encerrar, que é isto. Na nossa agenda, é importante nós nos incluirmos na nossa agenda. A nossa agenda não é só para maridos, mãe, pai, filho, patrão. A nossa agenda é para nós também. Para o nosso eu, para a nossa pessoa. É muito importante. Porque se continuarmos consistentemente a incluir só os outros, chega um dia que nós vamos ter necessidade, por obrigação, e às vezes não por momentos muito felizes, de termos que nos incluir na nossa agenda. E aí às vezes é um bocado tarde, embora nunca nada é tarde, mas perde-se muito tempo, não é? Perde-se muito tempo, perdeu-se muito tempo. É muito isso, eu não acho que não é o tarde, é efetivamente nós depois termos que carregarmos connosco um sentimento de culpa de não termos feito nada, não é? E aí é que está o grande problema do deixarmos o tempo passar. O tempo, bem, isto estava quase para outra live, não vamos por aí, mas o tempo é nosso, o que nós estamos aqui a fazer é nosso, não tem que ser propriamente igual ao outro, ser diferente não é propriamente mau, de gostar do mesmo que os outros gostam também não tem que ser mau, desde que esteja de encontro consigo mesmo. E eu queria deixar aqui esta última reflexão. O que é que nos leva a obter resultados, a sermos melhores profissionais, a termos sermos melhores mães? Não temos que ter aqui coisas muito grandes, não é? E quando eu digo melhores mães, há pessoas que sentem que a sua missão é contribuir como mãe. E está tudo bem, ou pai, ok? E isso está tudo bem. Há pessoas que, quando eu quero ter resultados, lá está, na minha dieta, quando eu quero ter resultados na minha imagem, eu decidi trabalhar a minha imagem. Quando eu quero ter resultados no meu sono. Portanto, coisas simples, nós não temos que falar aqui de coisas gigantes, é começarmos por aquilo que nós percebermos, primeiro, qual é o maior problema que nós temos na nossa vida? E o que é que eu posso fazer aos poucos para redobrar esse problema? Redobrar não, melhorar, não é aumentar, é isso que eu quero dizer. Não, se nós não fizermos nada, ele vai redobrar. Quando eu começo a ir de encontro às soluções, face àquele problema, os meus resultados vão ser outros. Ou seja, aquilo que eu trabalho constantemente, eu vou ter um resultado. Seja qual for. Se eu evitar lidar com as coisas, eu também vou ter esse resultado. Nem sempre é bom. A questão está aí. Então, para ter resultados há que perceber que há que fazer escolhas, ter a atitude da ação para chegar ao ponto que se pretende. Exatamente. Ou seja, eu tenho que saber primeiro, conhecer-me, não é? Definir aquilo que se chama inteligência emocional, ou o meu estado emocional, que efetivamente define as ações que eu vou ter, e são essas ações que me levam a ter os resultados que eu quero, ou que eu não quero.
tudo aquilo que a gente trabalha é aquilo que nos leva, é aquilo que nós obtemos, quer queiramos, quer não. Isto lá está. Pode ser o sono, pode ser o corpo, pode ser Aquilo que for da o vida de trabalho, cada um, não é? o que for. O que for. Uhum. Portanto, é muito importante conhecermos e agirmos, pormos em ação o nosso desenvolvimento. Aquilo que nós percebemos que temos que mudar, seja o que for. Às vezes não dá tempo para tudo, às vezes temos 3, 4, 5 coisas para mudar, começamos André, por um temos de lado. pensar em encerrar, querida. Desculpa Sim, interromper, que é para conseguires gravar. pronto, começamos por um lado. Não vou continuar. Ser autêntico é muito importante e ir de encontro consigo mesmo também é muito importante. E não é só uma frase clichê. Muito obrigada a todos e até uma Beijinhos. próxima. Esperem Boas por férias, por novidades. acaso. Beijos a Tudo todos. bom. E invistam Obrigada. em vós. Tchau, tchau. Sempre. Beijinho.